Vou estar em Santa Cruz do Capibaribe, vai fazer a abertura da minha agenda de eventos do ano de 2022. Está confirmado, evento sensacional que nós vamos fazer lá em Santa Cruz do Capibaribe. Aguardem que em breve vou estar falando mais sobre isso. E o nosso convidado acabou de chegar, Dr. Luiz Roberto. Seja muito bem-vindo! Fala, Eduardo, tudo bem, cara? É um prazer enorme para mim estar com você aqui. E como eu fiz os stories lá, é um prazer enorme para mim, para muita gente que segue meu trabalho. E eu, particularmente, né, cara, o meu contato é muito com o empresário. E nesses meus mais de 20 anos, precisamente 23 anos, eu conto do dedo, tá? Eu estava ontem à noite estudando um pouquinho. Eu só me lembro de um empresário que conhecia toda a cadeia industrial. Então, quando eu vejo alguém como você, alavancando o mercado, tanto quanto eu fico muito feliz, cara. Isso aqui está no sangue, isso aqui é uma... Eu não bebo, mas para mim é uma cachaça. Isso é um prazer estar com você aqui. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. E aí, como eu sempre digo aqui, ó, sem muitas delongas, vamos direto ao que interessa. O que interessa aqui é conteúdo. E já começo perguntando, você que hoje é um dos maiores consultores do nosso Brasil, quando o assunto é falar sobre processo produtivo, sobre organizar células e tudo mais, o que você tem visto no mercado? O que você tem enxergado, principalmente nesse ano de 2021, onde eu percebi que muitas confecções estão querendo puxar a produção para dentro por conta de falta de facção, né? Como se falta de facção não fosse novidade para ninguém, né? Mas parece que agora todo mundo teve a ideia brilhante de falar assim, não, vamos trazer a produção para dentro. Gente, eu já falo uma coisa, você aí, minha amiga, meu amigo confeccionista, que está com esse planejamento de falar assim, olha, eu vou trazer a produção para dentro, porque realmente facção é um dos calcanhares de Aquiles que eu e o Dr. Luiz vamos falar aqui hoje. Primeiro passo que você tem que fazer é contratar alguém que entenda do negócio para ir lá e montar a célula de acordo com a tua produção, com o tipo de produto que você vai fazer, com a quantidade que você vai fazer. Então, investe um pouco antes de você sair cometendo loucura, né? Então, pega um profissional gabaritado no nível do doutor gestão, para ir lá e te dar mastigado o que você precisa fazer, para você não gastar menos e nem muito a mais, e principalmente se você faz ali um projeto de célula errado, se você coloca o tipo de maquinário errado, e não sei o que tem, às vezes você vai pedir opinião, às vezes, para uma pessoa, às vezes um gerente de produção, por exemplo, às vezes ele entende muito de produção, ele sabe costurar, ele sabe tudo, mas o que ele entende de processo, tempo de produção, etapas de produção, montagem de célula, e aí agora eu passo a bola para o doutor Gestão. Tô certo ou tô errado? É por aí, Edu, é por aí. Antes de eu me apresentar, quem é esse cara aí, barbudo, tira o óculos, coloca, quem é o doutor Gestão? Eu criei esse personagem, uma ideia de um amigo meu, há mais ou menos uns 4 anos. A minha formação, eu sou formado em confecção há 22 anos, por o antigo Sistema S, eu tenho uma certa opiniões sobre o Sistema S. Sou administrador de empresa, aí você falou de terceirização, né? Sou administrador de empresa, aonde eu defendi o TCC de terceirização, com essa monografia em 2011, eu fui o melhor aluno de administração, viajei para algumas cidades, fui premiado com essa monografia. Tenho uma formação também em pós-logística, empresa familiar, né? Que também é o calcanhar de Aquiles de muitas empresas. Empresa familiar, se a gente for falar sobre empresa familiar, daria mais de uma live, né? É uma coisa... bom, mas... Dá uma live, dá uma novela. Dá uma novela, Edu. E agora comecei um mestrado em gestão, e assim que eu acabar o mestrado eu vou fazer um doutorado, né? Eu sou apaixonado por esse negócio de confecção, como eu falei no início, é uma cachaça. E um dos calcanhares de Aquiles na indústria têxtil de vestuário é o que você começou a falar aí na apresentação. Você contratar esse parceiro, esse namorado, essa noiva e essa esposa, como você queira, marido, que vai te ajudar na hora que a sua capacidade instalada, você não aumentar os encargos sociais, contratar essas facções. Eu tenho visto nessas minhas andanças, Eduardo, o meio termo, tá? Quando eu falo meio termo, tem crescido bastante, tá? As facções, porém, todavia, como você falou, há um grande problema nessas facções por falta de gestão daquela empresa que a contratou. Realmente, eu vejo que não há uma parceria propriamente dita, tá? Isso está fazendo muita gente ficar receoso na hora de contratar uma facção.
Elas têm os seus problemas? Tem. Isso é comum. Mas quando ela percebe, ou quando a empresa não tem essa capacidade, por que eu estou falando isso? Por que eu afirmo para você isso? Eu trabalhei em algumas empresas e fui gerente da Líder, o Magazine Líder. O Magazine Líder, que é a concorrente do mercado da Riachuelo, da Rene. E quando eu entrei na empresa, eram 26 facções, eu saí com 34. Chegou uma hora que você não tinha mais como trazer mais facções. E lá, tudo isso que eu defendia na prática e defendi na teoria da monografia, eu consegui, graças a Deus, fazer. Primeira coisa, você precisa saber quem são essas pessoas, quais são os maquinários, como é que é o processo. Você falou tanta palavra processo, que eu uso muito no meu dia a dia, na minha vida pessoal. A minha vida pessoal é um processo, ela é um processo. As coisas, os locais, eu sei onde está, como está, quem colocou, quem não colocou. Então, quem são as pessoas que você está contratando, quais são as capacidades instaladas, como é que é o maquinário, iluminação, tem a certificação da BBTEX, enfim, aí começa o trabalho do marido, né? BBTEX para mim, ó. Começa o trabalho do marido, né? Do marido. Será que o marido, que é a empresa, está fazendo o papel certo? Está pagando o preço justo? Porque a maioria das empresas, nada contra estilista, ela paga no centiômetro, no olhômetro. É bonitinho, vale X. É feinho, vale Y. Não vê realmente o grau de dificuldade do produto. Aí eu vou entrar em outros detalhes. Não vê o custo minuto. Acorda com a facção o preço correto? O prazo correto? Beleza. Mas como é que você faz? Você entregou, deixa lá, é assim? É aquela mulher que você namora, daqui uma semana você vê ela de novo? Você manda flores para ela? Você diz que está precisando de alguma coisa? Você ajuda ela a crescer contigo? Então, é um problema muito grave que eu vejo nas facções. Então, tem crescido e, ao mesmo tempo, tem diminuído. Quando você falou aí de produtividade, eu sou apaixonado realmente por produtividade, tá? O meu conhecimento vai desde a entrada da matéria-prima, passando pela avaliação dela, aquele corte, e aquele buraco ali, como é que está aquele buraco? O que o cara faz com o buraco? Ele pega o custo ali daquele buraco, coloca no preço do cliente? Será que está certo? Será que está errado? Vale muito a pena? Vamos lá. Avaliação da matéria-prima, gramatura, gramatura, inspeção visual, solidez e lavagem para quem trabalha com produtos de poliéster. Beleza. Como é que esse PCP funciona? Tem todo o lead time. Estou te dando um feedback, depois a gente toca sobre célula. Como é que é o lead time dessa empresa? É pequeno, é grande? O cara acompanha? Está atrasando, não está atrasando? As datas que você preveu, está correto? Você planejou de trás para frente? Pô, cara, de trás para frente, tá maluco? De trás para frente. A sua fase lá das tuas fases, ela é o menor tempo possível. Todo mundo acha que eu vou diminuir custo, mandar a galera embora. É uma grande inverdade. Você abaixa o custo de um produto com o famoso MOI, mão de obra indireta, e a matéria-prima. Você faz a apuração do custo correto? Então tem vários fatores que são o calcanhar de Aquiles. Qual que esse personagem, Luiz Roberto, doutor Gestão, tem visto? Planejamento errado, produtividade. Aí você falou de célula, que eu não vou entrar em detalhe. Não tem realmente um controle, não aproveita a mão de obra, começa a inchar a empresa, produtividade, planejamento, apuração de custos de forma correta. É o que eu sou mais realmente requisitado. E na sua grande maioria das empresas, eu falo isso também, afirmo para você isso, os problemas, Eduardo, e todos que estão aqui, que respeitam o Eduardo, como eu tanto como, o grande problema hoje das empresas, via de regra, é tudo isso que é um conjunto que eu chamo de gestão. E por incrível que pareça, Eduardo, e a todos que estão aqui, só muda realmente o endereço. Os problemas são os mesmos, Eduardo, entendeu? Qualquer confecção. Então, tudo é confecção. Aí vou falar de facção também, que é um grande problema. Eu também trabalho com lavanderia, sou apaixonado por lavanderia, sou apaixonado por estamparia, mas o meu grande público hoje tem sido facção e confecção. Eu vou atender uma lavanderia daqui a 2 semanas e vou até anunciar para você, estou com um projeto, fui chamado por um cara que é responsável Brasil, Paraguai, para montar, estruturar numa cidade que hoje ele é secretário lá, me chamou para fazer um trabalho de levar empresas brasileiras para lá. Então, de repente, é uma história para uma outra live, é bastante significativo, tá?
incentivo do governo paraguai por causa da lei Maquila. Sim. Então, vamos lá. Doutor, é o seguinte, quando a gente fala sobre a questão de planejamento de produção e tudo mais, cara, existe uma premissa que é o seguinte, na teoria, nada é prática. Sim. E eu vejo que muito assim, cara, no dia a dia do pequeno confeccionista, né, o cara que, pô, vamos falar assim, o pequeno confeccionista, o cara que está em Santa Cruz, o cara que está aqui na 44, o cara que está aqui no Brás, e quantos outros aí, milhares aqui no Brasil, cara, muitas vezes assim, é o eu empreendedor, certo? Então, assim, é o cara que começa pequeno, é o cara que começa na lida, e é ele que tem que lidar com tudo, entendeu? Ele que tem que comprar matéria-prima, ele que tem que decidir o modelo que vai cortar, a quantidade que vai cortar, ele que tem que precificar, ele que tem isso, ele que tem aquilo. Então, realmente a gente já começa a ter um gap aí, porque, cara, falar sobre planejamento de produção é uma coisa que é estratégica, é uma coisa que, pô, você tem que sentar ali, você tem que ter um puta tempo. Você fala sobre o projeto, o processo de vir de trás para frente, eu bato muito nessa tecla, né? Primeiro eu tenho que saber o quanto que eu quero vender, depois eu tenho que desconstruir isso. Só que na realidade não funciona desse jeito. Na realidade é o seguinte, cara, eu vou produzir aqui, vou tacar o pau, conforme for vendendo eu vou produzindo mais. Só que se a venda der uma parada, eu vou segurar a produção. Aí eu dou uma segurada aqui e vou produzir menos. Então a gente vive muito nesse mercado pequeno confeccionista, que são os altos e baixos, entendeu? Que é aquele negócio, se tá na emoção da venda, todo mundo fica animado, e aí eu quero produzir mais e tal, não sei o que. Só que quando o mercado entra em baixa, aí a gente começa a desconstruir. O que é desconstruir? Quando a gente fala sobre costureira, por exemplo, pô, eu falo que costureira é a ponta mais fraca da nossa cadeia. A facção, a costureira é a ponta mais fraca. Porque quando cai movimento de mercado, o primeiro a perder emprego são eles. O primeiro a ficar sem serviço é a facção. Né? O primeiro que perde o serviço é a facção. Pô, caiu o movimento de mercado, pô, dá uma segurada na produção. Já era, a facção roda. Certo? E aí, quando a gente fala sobre esse processo de construção, né, de construir um relacionamento, falar sobre célula de costura, falar sobre essas questões, é muito complicado a gente traduzir isso para uma linguagem do pequeno confeccionista. Né? Então a gente tem que ter sempre essa delicadeza de saber colocar isso de uma forma que fique mais fácil para ele entender. E eu sei da dificuldade. Falar assim, ó, nenhuma confecção grande começou grande, todo mundo começou pequeno. Então, graças a Deus, eu cheguei no patamar de ser uma grande confecção, mas eu passei pela dor do crescimento. Né? Então, assim, eu vejo muito assim, como que a gente levar essa forma de falar para esse pequeno confeccionista, a questão assim, do quão importante é ele sair da operação e ele entender que a cabeça dele estando no planejamento é muito mais importante do que ele estar lá colocando a mão na massa. Então, Eduardo, quando eu falo de planejamento, o meu grande público, realmente, eu só atendo uma empresa hoje, quando eu falo hoje, atualmente uma empresa muito grande, com 1.600 colaboradores. Mas a minha grande maioria, realmente, é essa paixão, é essa que o mercado não quer atender, tá? O mercado não quer atender o pequenininho, aquele que tem 5 costureiras, aquele que terceiriza, que paga o almoço para comprar a janta. É esse grupo que eu me apaixonei e quero fazer estudo de caso, case, inclusive mestrado e para monografia, né? Então são esses públicos que eu gosto de atender. Eu costumo dizer o seguinte, muitos ficam preocupados quando me ligam, assim, qual é o software que você me indica? Cara, o problema hoje da empresa não é um MRP, nunca foi, né, Eduardo? Ele nunca será. Uma boa planilha de Excel você consegue fazer isso. Sabe aquela televisão de LCD de 70 polegadas? Inclusive eu tenho uma dessa. Não adianta ter uma televisão dessa, cara, se eu estou fazendo uma obra na minha casa, se eu não tenho os processos corretos, cara. Vai virar o famoso elefante branco, entendeu? O processo que você falou é fundamental. O cara tem venda, que a venda realmente é a engrenagem que faz a empresa funcionar. Jamais, em tempo algum, eu falaria contra qualquer outra pessoa que tem venda. Mas o que eu tenho visto na prática, empresas com potencial de vendas danada, e eu sempre falo isso, Eduardo, quando eu vou entrar, quando há a possibilidade de provar minimamente, de forma muito básica, o custo, quando uma empresa tem um sócio, 2, empresa familiar, pode parecer brincadeira, mas eu falo o que eu vou falar para você agora, que eu já tive experiência no passado. Tem alguém da sociedade ou do grupo problema cardíaco? Porque eu já tive uma experiência dessa há 3 anos atrás, que o Amatriarcas era cuecas, vendia, na época, 110 mil cuecas por mês.
Aí eu comecei a olhar, cara, vocês não estão ganhando dinheiro, não. Como que como é que você afirma isso? Falei, tem alguém na família com problema cardíaco? Aí ela tirou a patriarca, ela de 85 anos. Porque ela ia ter um problema de infarto, cara. A empresa vinha com problema, a venda absurda, mas foi o que você falou. Processo errado. Sabe aquele cano furado da nossa casa, cara? A conta vem alta, você, caramba, hoje eu não usei água, viajei, a conta veio alta, o que está acontecendo? É o cano furado. É o cano furado que ninguém entende de onde está vindo. Essa água com valor é muito alto. Agora, você fez uma pergunta de empresas pequenas. Uma planilha muito básica, tá? De acompanhamento. Elas não têm esse potencial ainda que você falou, e eu concordo em gênero, número e grau com você. Quando eu falo de média para grande, fazer todo esse planejamento, que o grande contingente do mercado hoje é de pequenas empresas. De pequenas empresas. Cerca aí de 80%, eu estava estudando isso ontem à noite, eu não sei se os dados estão corretos. Cerca de 82% do país são empresas pequenas. Eu vou falar com ele de MRP, vou falar com ele de um planejamento, vou falar com ele, cada um faz uma coisa. Não vou falar isso. Eu não vou inchar a empresa, é inviável. Agora, há que se diga que tem que ter pelo menos um acompanhamento e ver aonde que eu posso acertar. Porque se eu tenho um acompanhamento e um lead time, vou falar linguagem de confecção, se eu tenho tempo de chegar na matéria-prima, entregar para o cliente, entregar lá para a empresa que eu sou faccionista, mais rápido, essa empresa, essa facção, ela vai ser o diferencial, ela vai ser competitiva. Sim, com certeza. E aí, ó, só para o pessoal entender, coisas básicas que todo confeccionista devia saber. Você tem que, quando a gente fala sobre minuto máquina, é uma coisa muito interessante. Que é Show. Você tem que saber, você pequeno confeccionista, você tem que ter, ó, primeiro, cara, uma planilha básica, que inclusive a gente poderia até montar uma planilha para dar depois para o pessoal, para ele ter uma sequência ali do que eu já tenho ela. Fundamentais que você tem que eu te dou, eu tenho ela, eu tenho. O mínimo que você precisa entender sobre um planejamento de coleção, ou nem que seja de coleção, um planejamento de produção mensal. E aí, quando a gente fala sobre minuto máquina, é uma coisa muito louca. Por quê? Poucos confeccionistas, principalmente a galera de pequeno porte, tal, não sei o que tem, ele faz a minutagem. E ele não entende que muitas vezes ele tem que saber, se você produz 10 mil peças, qual é o nível das suas peças, das suas 10 mil peças, e quantos minutos máquina dá para produzir essas 10 mil peças que você faz. Quando a gente descobre esse cálculo, a gente consegue saber a quantidade de costureiras que tem que ser envolvidas no processo. E quando a gente sabe a quantidade de costureiras que tem que ser envolvidas no processo para dar aquela quantidade de minutos, a gente consegue saber de quantas facções eu preciso. Porque tem confecção que eu chego, doutor, que o pessoal chega para mim e fala assim, eu pergunto, quantas facções você tem que trabalham para você? A pessoa enche a boca para falar assim para mim, eu tenho 50 facções que trabalham para mim. Eu falo, caramba, 50 facções? Mas quantas peças você produz por mês? 8 mil peças, 5 mil peças. Ué, mas tem 50 facções, aí você vai ver a facção de 2 costureiras, de uma costureira. Para mim, eu chamo de costureira externa, né? Facção tem todo um tratamento diferenciado. Eu costumo dizer que quando falo para mim que tem facção, não desmerecendo, eu lido muito com costureira, eu contrato costureira, eu demito, eu avalio tudo isso. Nada contra a costureira, pelo contrário. Eu só não casei com costureira, mas eu tenho respeito danado por costureira. Mas a sua grande maioria não é facção, é a costureira externa. E o que você falou realmente é verdade. Qual é a minutagem disso tudo? Para que 50? E outra coisa, você vai, aquelas que estão paradas, e quando você resolve mandar para ela, primeiro, cara, que você não é casado, você é amante dela. Amante não tem casamento. Então o que elas fazem? Não tem um relacionamento. Você manda a roupa para ela, ela pega a roupa do fulano, que paga em 10 dias, R$5, você paga em 4, 30 dias. Ela para a tua roupa e quarteiriza. É o que eles fazem. Por quê? O namoro começou errado. E foi o que você falou. Eu tenho 2, 3... Não desmerecendo, não é facção, é a costura externa. Quer trabalhar com elas? Beleza. Mas qual é a minutagem delas? Aí que tá. Porque, normalmente, quando você fala assim, ó, em oficina de costura, porque assim, tem essa questão, né? Tem lugares que o pessoal fala, aqui não pode falar facção, que facção aqui é criminoso. Então, você tem que falar oficina de costura num lugar, facção no outro. Então, a primeira coisa que eu traduzo é, para cada facção, existe um minuto trabalhado, que é o minuto que a gente chama de minuto hora máquina. Né? Então a gente calcula em cima disso. E aí, para falar o que é uma oficina ou o que é uma facção, primeiro você tem que entender que é o seguinte, se aquilo ali é formal ou informal,
se ela tem processos ou não. Porque falar para mim, não, eu mando para uma oficina de costura que tem 2 costureiras, que elas trabalham na casinha delas, que é a grande maioria das facções, são assim, tá? Mas assim, é o que você falou, aquilo ali não é uma oficina de costura. Não é uma oficina de costura. Aquilo ali é uma costura externa que você tem, mas não é uma oficina de costura. Não é uma facção. E aí, beleza, aí você tem que entender o qual minuto, hora, porque senão a pessoa manda o corte lá para facção, e aí, beleza, ela manda o corte para facção, aí a facção vai falar assim, ó, te entrega o corte em 20 dias e demora 40 para entregar. Na verdade, ela falou que te entrega o corte em 20 dias porque ela também não sabe qual é a minutagem hora-máquina dela. Então, nós, quanto confeccionistas, é uma coisa que mesmo você sendo pequeno, você tem que saber isso para você saber, na hora que você está mandando um corte, o quanto tempo vai demorar. Porque toda facção que vira e fala, eu te entrego em tantos dias, cara do céu, pode colocar uma gordura aí. E às vezes tem que colocar uma bela de uma gordura. Porque eles falam assim, ai não, eu mandei o corte lá para a oficina, lá para a facção, ele falou que daqui 20 dias o corte chega. Aí passa 20, passa 30, passa 40. Aí você tá lá descabelando porque você precisa do corte para fazer faturamento e não chega o corte. Aí você liga na facção, a facção... E tem hora que a facção ela fica tão desesperada que ela já não sabe mais nem o que falar. Que ela falou que ela ia te entregar em 20 dias, mas ela também não sabia que ela não dava conta de fazer. Certo? Aí passou 30, 40 dias, ela já tá arrancando os cabelos, ela tá no desespero. Aí ela para de atender teu telefone. Aí quando ela para de atender seu telefone, aí o seu coração dispara, que você fala, meu Deus, deve ter acontecido alguma coisa. Ela deve ter sumido com o meu corte. E não sei o que tem. Aí você vai desesperado lá atrás do facção. Aí quando você chega lá, tá a pessoa lá desesperada na máquina, lá fazendo. Tal. E é essa loucura, porque falta essa compreensão nossa, quanto pequeno confeccionista, que nós temos que saber esse cálculo. Nós temos que saber, para a gente não ter essa surpresa, né, de você mandar cortes para facções, você não tem a certeza de quando esse corte vai voltar, você não tem monitoramento, você não tem nada. Né? Então é contar literalmente com a sorte. E aí entra o que você falou, né, Luiz? Que é o seguinte, tipo, a questão do relacionamento com a facção, com a oficina de costura. Né? Qual é o nível de relacionamento que você tem com essa facção, com essa oficina de costura? E nessa época do ano, chega outubro e novembro, direto. Você mandou o corte para uma facção que você não tem relacionamento, e às vezes até as que têm relacionamento, e aí tá atrasado o corte, aí quando você chega lá, tá o corte de outro na máquina, e o teu corte nem abriu ainda. Nem abriu, o teu corte tá lá no chão, lá, e tá o corte de outra pessoa na máquina, porque você não tem relacionamento, né? É o que você acabou de falar, né? Um exemplo claro, tipo, você procurou amante só quando você quer, e você quer que ela seja fiel a você, essa conta não vai fechar. Eduardo, o que eu estou falando para você, independente da minha formação, eu vivo isso na prática. Você falou uma coisa que semana passada, uma empresa que faz para o Grupo Soma, no Rio de Janeiro, tá? Uma facção com uma quantidade expressiva de pessoas, tá? E o Grupo Soma tem um valor agregado absurdo. Cara, máquinas de primeira qualidade, cadeiras ergonômicas. E eu encontrei grupo, eles falam para mim, vou te levar lá na cela. Quando eu levei quando a empresa lá me levou um dos grupos, chamou de cela, um monte de sacos parados, lote, grupo de máquinas, grupo só de overlock, tudo de reto. Falei, eu não queria entender, mas quem afirmou para essa que é cela? Ela só está adiantando várias operações. Então, para você que está do outro lado aí, que é apaixonado por isso, tanto eu como o Eduardo, eu tenho um prazer de estar aqui, eu não estou jogando conversa fiada. Quando o Eduardo me convidou, eu também Eduardo, eu quero fazer uma live com você, porque eu vivo disso, mas eu sou apaixonado. O dinheiro nunca foi mais importante para mim. Isso é minha vida. Quando eu vi isso, eu falei, não existe cela com grupamento de máquina. Eu ainda encontro, diz para mim que é cela, só overlock, aí tudo adiantado. Aí eu vou ver lá o quadro, 0, 0, 0, 0. Eu falei assim, vamos fazer uma continha aqui? Quanto que você tem de lucratividade aqui, de um produto pronto aqui? Mais ou menos R$40. Eu, por dia, eu tenho que fazer 220 peças. Nesse dia que eu fui na empresa, parece uma coisa. Estava dando 150 peças. Então, 220, 150, 70. Você que está do outro lado aí, faz uma conta aí. 70 peças vezes R$40. Então, todo problema vale dinheiro. Eu fiz um dia, tá? Todo problema vale dinheiro. Então, essa coisa não é só na costura, Eduardo.
essa palavra adiantar é maldita. Não existe, você que está do outro lado, a palavra adiantar. Eu vou adiantar colocando a gola. Eu vou adiantar colocando cós. Não faça isso. Você tem que entrar com o lote, as partes componentes completas, insumos e aviamento. Isso não é diferente também no corte. Eu tenho tecido amarelo, vermelho, entretela e forro. Ah, a entretela não chegou. Vai adiantando aí, que daqui a pouco a entretela chega. Aí corta tudo, a entretela não chega. Aí eu usei o custo daquele dia, luz, água. A entretela chega no dia seguinte. Aí aquele prazo ali tá apertado. Aí para que tá cortando. Cara, é um samba de crioulo doido. É carnaval fora de época, cara. Exatamente. Exatamente. E aí vem uma questão, né? O que eu vejo muito no nosso universo da confecção, o pessoal manda o corte para uma facção e ele sabe às vezes que está faltando ali um aviamento, ele sabe às vezes que está faltando, porque está faltando botão forrado, está faltando o aviamento que mandou tingir, está faltando não sei o que, ele sabe. Aí ele manda para a facção e aí beleza, aí a facção abre o corte, começa a distribuir na máquina, começa a produzir, chegou na hora de pegar aquilo lá que está faltando. E aí a facção para. Aí a facção para ó, já aconteceu tantas vezes de eu chegar em confecção e falar assim, cara, a pessoa mandou o corte, sabia que estava faltando, e aí tipo, ela foi, pegou, mandou fazer o negócio e esqueceu. Estava pronto lá o tingimento que ela tinha que fazer, só que ela esqueceu, porque ela já tinha mandado o corte para a facção e ela já tinha mandado tingir a parte que precisava tingir, só que ela esqueceu que tinha que pegar onde mandou tingir e entregar na facção. E a facção parada, e o negócio lá parado, já no tingimento, e, enfim, esse tipo de coisa acontece todo santo dia. E é uma das coisas que eu bato muito na tecla. Eu falo assim, se o corte não está completo para ir para a facção, não manda. Não manda. Ó, a gente está falando aqui, ó, um dos temas que a gente está abordando aqui é falando sobre os principais calcários de Aquiles que existem nas confecções, seja confecção pequena, micro, média ou grande. Primeiro, é a ausência de planejamento de produção, que é esse mini entendimento de quantos minutos máquina você precisa, de qual é o perfil de costura que adequa para você. Porque existe uma coisa que está acontecendo hoje, Luiz, que é o seguinte, você vê muita confecção que está aumentando o mix de produto, e ela tem aquelas mesmas facção que trabalha com ela 3, 4, 5 anos, que fazia, um exemplo, malha, fazia viscose, viscolaicra, malha e tal. Aí agora botou na cabeça que vai começar a fazer tecido plano. Ele manda para as mesmas facções que está acostumado a fazer malha. Não tem o maquinário certo, não tem o tipo de coisa certo. A probabilidade de dar merda é de 99,9%. Exato, Edu. Então, aí vem essa questão. A gente precisa ter mais um entendimento das facções. Gente, facção é uma extensão da sua confecção. E a gente fala sobre... É um braço. Na verdade, eu falo que é as pernas, que é o que faz andar. O braço e as pernas. E assim, a gente traduzindo aqui, né? A gente falando sobre os principais calcanhares da confecção. Primeiro, a gente falou alguns, né? Talvez eu chamo de principais, você até concordou comigo. Agora também tem um outro detalhe, né, Eduardo? Não adianta também, você falou uma coisa assim, a facção, eu vou chamar essa palavra, eu não gosto muito dela, mas vou usar ela. Ela é especialista em malha. Aí o cara manda tecido. Cara, como é que faz isso? Eu quero entender. Maquinário, mão de obra diferente, entendeu? E é muito bem comum, eu lembrei agora, eu fiz uma reunião com as costureiras. Se alguém aqui viver no tempo do Insta, eu vou brigar. Doutor Gestão, o que é negócio de Insta? Todo mundo riu, né? Insta, o que é isso? Eu sou overlockista, eu sou retista, eu sou coloretista. Não, minhas queridas, vocês são costureiras, vocês têm que entender, trabalhar no mínimo 2 máquinas, vocês trabalham com malha. Eu sou estilista, igual o Alexandre Ercovitch. Há 8 anos atrás, eu me lembro disso perfeitamente de uma empresa que eu trabalhava. O cara fez uma coleção de malha, ele montou uma coleção, na coleção dele de malha, que em vez de overlock, ele incendiu muito máquina reta. E nessa empresa, 99% era overlock. Ele colocou várias operações de reta. Para fazer pesponto. Exatamente. E as overlockistas? O que a gente faz? Ficou tudo parada. Então você que está do outro lado, que é empreendedor, que acompanha elas,
no mínimo 2 máquinas. Elas não são especialistas, elas são costureiras. Como o Eduardo falou, na hora de fazer custo-minuto, balanceamento, célula de produção, que eu tanto amo e sou apaixonado, toda a maneira de você gerir isso muda completamente. A gestão passa a ser delas. Você tira isso das suas costas. Como que faz isso? Existe todo um passo a passo, mas através de um valor, grana. Quer aumentar suas vendas? Quer ter um comercial campeão? Transforma em cela. Coloca premiação. Elas vão falar assim para você: Eduardo, todos estão aqui. Posso ficar até mais tarde? Posso vir trabalhar sábado? A maneira de gerir muda completamente. Agora, não adianta você ter parceiro mandar a roupa, como o Eduardo falou, mandar faltando e diz para ela: olha, fulana, tô te mandando a roupa, tá? Eu quero que você me mande semana que vem. Peraí, como assim? Ela sabe o que tem que fazer? Como tem que fazer? Não. Seja parceiro, invista nela. A gente não vai entrar em detalhes, em outros detalhes. Cara, eu não vou fazer uma live, Eduardo, aqui. O público que você tem e o que eu tenho também, gosto dessa linguagem nossa, de chão de fábrica, nada de mimimi. Eu não vou falar de 5W, 2H, não vou falar de análise SWOT. Eu falo isso sim. Quando vou dar uma palestra, quando vou esse grupo de empresas com 1.600 colaboradores, aí eu vou usar a análise SWOT, 5W, 2H, a ferramenta 5S, mas não é o caso aqui. Aqui o prático, objetivo, vai resolver o problema de você que está aqui na live. Exatamente. Mas é que, ó, o conceito que a gente traz falando sobre confecção é o seguinte: não, cara, é fácil. Pô, é só você pegar ali, ó, pega o modelo ali, vê o que está vendendo mais, aí você manda para a modelista, ela vai ver ali, vai fazer o molde ali, aí você compra o tecido em tal lugar, aí tem um rapaz ali que corta, e aí depois é só mandar para a facção e a roupa vem pronta para você. Aí, olha que fácil. Fácil, né, Eduardo? Não, e o pior de tudo é que às vezes dá certo. Às vezes dá certo, mas quando dá para dar errado, aí, meu amigo, aí dá tudo errado. Então, ó... confecção aí, ó, é uma paixão, Eduardo. Confecção, pessoal, ela é diferente de qualquer outro segmento da indústria. Moveleira, carro, tem toda uma peculiaridade. Cada cidade tem uma especialidade de produto. Tem confecção que trabalha private label, marca própria, maquinário diferente. Então, tem todo um segredo que pode ser desvendado e não é tão fácil. Quando alguém falar para você que é fácil, está mentindo para você. Exatamente, ó, eu falo para eu uso uma premissa que é o seguinte: se tá fácil demais, desconfia. Se passar, se deu 15 dias sem dar BO, ou você não tá produzindo nada, ou começa a desconfiar, porque alguma coisa está errada. Eduardo, só para você, antes de fazer as perguntas, para encerrar isso, para ilustrar. Hoje, ou não foi ontem, um empresário entrou em contato comigo, muito centro, ele de São Paulo. Ele tem uma marca de lingerie, tem 22 colaboradores. Ele falou: meu Deus do céu, eu abri o WhatsApp, olha, vou aceitar encomendas até o dia 23 de dezembro. Ele abriu, o primeiro dia que ele abriu, estourou. Falei: cara, beleza, estourou, mas qual é a sua capacidade? Ah, eu quero vender. Só tem, doutor, eu não sei mais o que fazer, irmão, eu estou ficando doente, eu estou chegando em casa 10 horas, estou levando trabalho para casa. Falei: cara, você está morrendo aos poucos, cara. Não adianta você ter muita venda. Não, eu sei que o teu processo está errado. Eu falei: não adianta você saber. Você está tomando remédio. É igual câncer, cara. Desculpa falar essa palavra feia. Se o cara não entende que tem que fazer o tratamento, ele vai dando... Eu perdi um amigo na pandemia, que não foi por causa do Covid. Falou: Luiz, você pode ir com o médico, no oncologista comigo? Câncer na cabeça. Beleza. Aí deu uma força para ele. Fui no oncologista. Aí o oncologista falou o seguinte: olha, você vai fazer isso, isso e isso. Tá bom, doutor? Estava do lado dele. Não, vou fazer. Aí começou 1, 2, 3 meses. No 4º mês começou a fumar, começou a beber, aí começou a sentir mal. Aí voltou no médico. Aí o médico fez o exame na hora com ele e falou: cara, você não está fazendo o que eu te pedi. Não me procura mais, cara. Eu não posso fazer milagre. Eu estudei para poder curar o câncer, sou oncologista. Você quer fazer da sua própria? Faz sozinho. O que isso tem a ver com confecção? É a mesma coisa. Você tem uma bagagem. Você tem muitos anos, você é um empresário de sucesso, é apaixonado por isso. Quando você orienta o empresário, ele acha que sabe fazer, ele vira para você e fala: eu estou 30 anos no mercado, quem é você para falar que eu estou errado? Cara, você me chamou, olha como está a sua empresa. Então, para a gente finalizar esse assunto, todo problema vale dinheiro.
Se eu tenho lá o acompanhamento de uma fase, era para entregar hoje, não entregou, você já está perdendo dinheiro. Todo mundo acha que é só peças. Estoque de produto acabado de insumo, Eduardo. Vou falar para você mais uma. Cofre de banco, quem está do outro lado aí, só entra o tesoureiro. O gerente não entra no cofre de banco. Então, estoque, eu vou em empresas que é tudo aberto, todo mundo mexe, todo mundo entra. Vambora. É carnaval mesmo. Falei, cara, como você controla o estoque? O custo de um produto, Eduardo, de 40% a 60% de um produto, tá onde? Na matéria-prima. Estoque é igual cofre de banco. Só entra o estoquista e o tesoureiro. É ali que está o seu cano furado também. Roupa pronta é dinheiro, viu? Sim, sim, sim. Roupa pronta é dinheiro. E quando a gente fala sobre precificação, só para o pessoal saber... Show, Eduardo. Você é apaixonado e eu tenho o maior respeito por esse assunto com você. Sim, que eu falo assim, ó, eu descobri 32 fórmulas de precificar o produto. Que legal, Eduardo. 32 fórmulas que de legal. precificação. E aí é quando eu falo assim, a questão da precificação, ela está muito além de você entender sobre custo fixo e variável. Muito além de você entender sobre custo fixo e variável. E aí o que eu falo para todo mundo é assim, está ganhando dinheiro? Está sobrando, está faltando, está empatando. Se está ganhando, não mexe no custo porque está certo. Se está ganhando, está certo. Se está empatando ou está perdendo, senta aqui que deixa eu entender como Eduardo, eu vou dar um depoimento seu aqui, cara. Assim, a gente nunca sabe de nada. O Flamengo, todo mundo, ninguém esperava que o Flamengo perderia, né, cara? Ninguém. Você tava torcendo Palmeiras, pô? Não, eu sou São Paulino. Eu sou vascaíno e São Paulino. Mas eu torci pro Palmeiras. Flamengo jamais. O problema é que o Flamengo é soberbo. Quando o Palmeiras ganhou, eu sou cristão. E o testemunho desse goleiro me sensibilizou a todos nós. Eu vi também no Sport TV. O que isso tem a ver com confecção? A gente que está do outro lado aqui, e vocês que acompanham o Eduardo, eu não tenho nada que me menospreze, que me decresça mais. Quando você fala de prefixação, quando você fala de comercial, cara, eu fico apaixonado. Parece que você está dando um MBA, cara. Parece que você está dando um MBA. Quando você fala de comercial e fala de prefixação, eu fico, cara, ele está dando um MBA na internet, cara. A gente era para pagar, é verdade, Eduardo. O grupo aqui, que assiste você falar de comercial e de prefixação, era para pagar, bicho. Porque eu fico, caramba, que conhecimento 0800 gratuito que o Eduardo está jogando aqui na internet. Então, fica aqui meu depoimento, meu respeito, quando você trata desse assunto. Muito obrigado. E você não é diferente, você é igualzinho, você também entrega muito conteúdo. Eu sou apaixonado, Eduardo. Vamos abrir aqui para perguntas e respostas. A gente já traduzindo aqui os calcanhares de Aquiles. Primeiro, falta de planejamento. Segundo, a questão de vocês entenderem que facção esse ano já foi e está sendo um dos maiores calcanhares de Aquiles que nós estamos tendo, porque isso está afetando o time de produção, qualidade, uma série de questões, e vai ser o ano que vem. A gente não vai ter mais facções o ano que vem. Pelo contrário, a tendência é ter menos facções o ano que vem. E não só a questão das facções, tá, gente? Por quê? Porque muitas empresas estão trazendo as produções, principalmente empresas de médio e grande porte, eles estão recrutando costureiras e trazendo as produções internas. E, naturalmente, as médias e grandes trazendo as produções internas, nós vamos ter menos facções à nossa disposição. Então, Eduardo, é legal o que você falou. E você podia completar com esse raciocínio, para quem está do outro lado, explica por qual a razão que está acontecendo isso. É interessante, eu ia falar, mas queria que você falasse. As empresas realmente, é o que eu tenho visto, voltaram, a curva deu uma crescida agora de contratar. Mas quem está do outro lado, mas por quê? Para quê? Da onde tirou isso? Explica aí para eles. A questão é, nós não estamos tendo a entrada de produtos internacionais, isso já é a primeira questão, nem da China nem de lugar nenhum. Tá? Então, existe uma demanda interna recorrente maior. A outra questão é padronização e a outra questão é porque os grandes, cara, eles têm planejamento de vendas, que o planejamento de produção começa na venda. E eles estavam furando muitos planejamentos. Então, a única saída que eles encontraram foi assim, cara, não está tendo facção aqui, não está tendo facção, não está tendo aqui, vamos internalizar, vamos trazer para dentro, para resolver o nosso problema hoje.
Então eu estou vendo médias e grandes marcas e confecções trazendo as facções para dentro da fábrica, e aí você vai ter menos opção de oficina de costura, de facção à nossa disposição. Então esse vai ser um grande calcanhar de Aquiles para o ano que vem também. Então, exatamente esse projeto que eu vou estar envolvido agora em 2022, da Lei Maquila, no Paraguai é a mesma coisa, incentivar os empresários a montar fábricas no Paraguai, tá? Então, em razão do que você acabou de falar, exatamente isso. Vale a pena a gente fazer uma segunda live falando sobre a Lei Maquila e falando sobre o mercado paraguaio, porque lá no Paraguai também está tendo muito gap com costureira, viu? Muito gap com costureira. Sim, mas aí que tá, eu vou para lá para isso, tá? Também, para treinar essa galera. A gente pode combinar aqui uma hora, eu vou fazer com um cara que ele é presidente do Brasil Paraguai e ele agora é secretário de desenvolvimento lá no Paraguai. Ele quer marcar uma live comigo, a gente pode marcar nós três. Show! Ó, vamos lá. Começando respondendo as perguntas aqui. O pessoal perguntando, o que você acha do método Kaizen? Olha, Eduardo, o método Kaizen, eu estudei muito ele, tá? Para quem está do outro lado, ele é eficiente até um certo ponto. Usa muito a ferramenta aí, que eu falei do 5S, né? Tem a ferramenta Lean Manufacturing, que é uma ferramenta muito... Eu uso muito várias ferramentas desse processo Lean Manufacturing. O Lean Manufacturing acabou com... O Kaizen, ele é muito antigo, tá? Ele trabalha muito com a ferramenta 5S, limpeza, arrumação, o famoso faxinão que eu falo, que é a linguagem de fábrica. Vamos fazer o faxinão, tá? Que nada... tudo tem a ver com o 5S Kaizen. Agora, o ideal mesmo que veio para poder acabar com isso é a ferramenta, tá? Lean Manufacturing. Algumas teorias do Lean Manufacturing eu uso no meu trabalho. Ótimo. Então, ó, eu vou pontuar também. Tem ferramentas do Kaizen que servem, mas nem tudo se aplica para confecção. Tudo que a gente vê sobre Kanban, Kaizen, tudo que a gente vê de ferramenta, gente, veio principalmente da indústria automobilística, da metalurgia. Tá? Então não foram ferramentas criadas para confecção. Não foi. Então a gente tem que olhar tudo que é ferramenta que existe no mercado e adaptar para a nossa realidade. Fechado? A questão aqui, ó, pergunta de $1 milhão agora. É o que eu já vi que está na cabeça de todo mundo aqui, é o seguinte. Fazer a produção interna compensa ou não compensa? Você fala o seu ponto de vista e eu vou falar o meu. Eduardo, essa pergunta toda hora eu sou perguntado. Primeira coisa, vamos lá. Eu tenho produção interna e tenho externa. A minha produção interna, aquilo que eu planejei no mês, eu estou conseguindo produzir? Beleza. Não estou conseguindo produzir? A facção consegue me produzir com um valor menor? Aí é caso a pensar. Se eu tenho uma empresa, que eu tenho colaboradores, seja corte, vamos falar de costura. Eu tenho lá, eu planejei 30 mil peças naquele mês, tá? Eu não fiz 30 mil peças. E eu não tive nenhum fator externo que me atrapalhasse. Pelo contrário. Aí, se tem uma recorrência de problemas e eu tenho uma facção que me faz as 30 mil peças com um valor menor, sem cargo social, aí sim é um caso a pensar. Exato. Agora eu vou falar o meu ponto de vista. Quando a gente fala sobre trazer a produção interna, sim ou não, primeira coisa que você tem que entender é se você tem corte recorrente. Se você tem produção suficiente para bancar uma produção interna, porque isso vai elevar o teu custo fixo. Teu custo fixo vai lá em cima, certo? Você trouxe a facção para dentro, teu custo subiu. Então você tem que ter trabalho suficiente para manter a tua produção interna. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é você ter ali uma noção do minuto que você precisa para você saber o quanto e o como você vai montar ali a parte interna disso daí. Você tem que ter uma noção de quantos minutos você precisa, de quanto não sei o que, tal, para você ter esse conhecimento. Terceiro, cara, se não for ter planejamento dessa sua produção interna, não faça. Olha o que acontece em muitas confecções que trazem a produção para dentro, porque mistura razão e emoção. O cara trouxe a produção para dentro, aí ele tá com um corte na máquina, aí ele precisa, porque os vendedores buzinou na cabeça dele, aí ele precisa de 20 pecinhas de um outro corte que não tava na programação. Aí ele manda parar tudo que tá na costura, aí passa é só 20 pecinhas, passa na frente. Cara, e aí fica toda hora, tua produção vira uma... Então, Eduardo, essa pergunta, eu ia ficar me segurar aí, vamos lá. É fácil de resolver isso.
eu vou dar aqui uma dica que vale ouro, tá? Eu cobro para essa dica. Se eu tenho esse problema aí, que o representante quer coisas rápidas, me pergunta eu estou da produção. Aí eu vou na empresa, para tudo, é uma bagunça. Vamos lá. Eu vou responder essa e vou completar a resposta do Eduardo aí. Se você vai botar alguém, um grupo para dentro, se você não tem recorrência de corte, como o Eduardo falou, não justifica ter essa galera toda. Porque as pessoas têm que se pagar. Ninguém consegue mensurar, Eduardo. Eu tenho um grupo de costureira e de corte. Quanto que esse pessoal se paga para produzir? Quanto? Ninguém sabe. Aí chega no final do mês, 500 peças. Gente, custo minuto, salário, continha básica, para você saber quanto que aquele grupo precisa se pagar. Só para completar o raciocínio do Eduardo. Não adianta ter, eu quero ter minha fábrica, eu sou empresário, minha fábrica linda, maravilhosa. Aí o cara chega lá para fazer a visita, todo mundo parado, pô. Agora, dica de ouro. Se eu tenho recorrência, que o representante, eu quero 20 peças, é recorrente isso? Olha, a empresa é igual uma mulher. A mulher não tem regra menstrual? A empresa tem que ter uma regra também. Se eu tenho uma recorrência, tem 2 caminhos de você resolver isso. Primeiro, para você não atrapalhar a produção, em algum momento da semana do dia, de 2 às 4 eu vou fazer as 20 peças. Isso não é muito comum. Qual é que é mais o comum se for muito recorrente? Eu vou ter um grupo que eu chamo de CTI, cara. O que é o CTI? Para atender os pacientes que estão morrendo. Quem está morrendo? Essas 20 peças que é para ontem. Acabou. Você usa essas 20 peças, as costureiras, para poder fazer essas 20 peças. Não tem lá o CTI, ela volta para o grupo dela para costurar. Pô. Não, eu já sou até mais radical. Eu falo, não faça isso. Respeita a fila de corte. O corte que está na máquina tem que ir até o fim, o próximo que vai entrar vai até o fim, o próximo que entrar... Pô de bola. Você não usa um chicote, não. Se furar a fila, vão dar chicotada. Exatamente. Não, já faz dar logo uma porrada mesmo. Aí, o pessoal não está mandando perguntas. Gente, o que vocês querem saber sobre produção? Vocês estão aqui com um mestre de produção, doutor Gestão. Manda aí. E eu como mestre num profissional de prefixação, de comercial, inclusive aproveitar essa live, vamos fazer uma gravação, se é que pode. Vamos falar o comercial campeão lá no Skype para jogar para o YouTube, Eduardo. O comercial campeão. Se programa aí para a gente fazer isso, para me colocar no canal do YouTube. Combinado, já está programado. Vamos aí, beleza. Vamos para as 2 últimas perguntas para a gente encerrar essa live com chave de ouro. Cadê eu? Quero que o pessoal mande aí a pergunta do milhão, certo? Para aproveitar que nós estamos empolgados para responder. Qual é a dúvida de vocês sobre produção, sobre processo? Você vê que assim, quando o pessoal não tem dúvida, é porque ele está pensando que vai perguntar. Cara, a audiência foi lá em cima, hein? 180, 170, legal. Cara, eu sou apaixonado por isso. Eu acabei de atender, Eduardo. Mais corte do que costura. Como calcular a produção externa? Manda a sua aí que eu mando a minha. Como é que é? Eu não entendi. Quero saber quando tem mais corte do que costura. Como que você faz para calcular a produção externa? Eu tenho mais corte que costura? Você tem que saber qual é a capacidade da sua fábrica. O meu comercial vendeu 15. A minha capacidade instalada na minha fábrica é 10. Melhorou, chamou o doutor Gestão, colocou a célula de produção, está fazendo 13. Só tem que é 15. Os 2 eu vou fazendo com a facção. Mas você precisa saber, como o Eduardo falou, a capacidade instalada, o tal do custo minuto de máquina, tudo isso tem que saber. E eu costumo dizer o seguinte, a questão é, se você está tendo muito corte, você já tem uma referência de quanto que você vinha produzindo mês a mês. Vamos supor, sim, você vinha numa pegada ali de fazer 10 mil peças por mês. 10 mil peças por mês, quantas facções você tinha? Oficina de costura. Vamos supor que você tinha 20 oficinas de costura. Entendi, regra de 3. 10 mil peças por mês. Se você saiu de 10 mil para 15 mil e você tinha 20 facções, qual a primeira coisa que você tem que aumentar? É o número de facção. Só que para você aumentar o número de facção, você tem que saber exatamente quantas costureiras tinha em cada uma, para você dividir o número total de costureiras dividido pelas 10 mil peças que você fabrica por mês, e aí você vai ter uma conta de quantas costureiras a mais você precisa para dar conta dessa produção a mais que você colocou. Ah, tá. A pergunta foi lá na facção, entendi.
O ideal é que faça um trabalho sério nessas facções, né, Eduardo? Fazer um trabalho sério nessas facções, aí você vai mais profundamente, não por cima, essas 10 costureiras que você deu exemplo, fazendo um trabalho sério, elas podem produzir 12 mil peças, tá? Aí você já sabe, poxa, com 10 costureiras, eu faço 12 mil peças, tá? Através do tempo, eu vou identificar como você falou. Eu tenho até um documento que na hora eu consigo chegar a isso. Eu vou precisar de contas mais uma, mais duas, mais três. Através dessa continha, foi o que o Eduardo falou, você consegue chegar realmente à quantidade de costureiras que você vai ter que contratar. Mas para isso também, o ideal é que você melhore esse grupo para que você pense 2 vezes em aumentar. Melhorou, mesmo assim tem que aumentar, foi o que o Eduardo falou. Eu tenho lá 12 mil, 10 pessoas, eu quero fazer 13 mil, cara, mais uma, 2 costureiras, isso é fácil de resolver. Ó, como calcular o minuto máquina por peça? Manda a sua aí que eu mando a minha. Porque essa pergunta todo confeccionista tem que saber. Tá, esse tipo de pergunta ele é muito comum. Você tem lá a quantidade de pessoas na fábrica. Vou botar 10 pessoas, tá? Lembrando, o que é a capacidade instalada? 528 minutos, se você pegar 8.8, vai dar 528 minutos. Alguns trabalham 525. Então, vamos colocar aqui 528 minutos. 10 pessoas, você vai ter 5.280 minutos. Você vai dividir pelo tempo da peça, tá? Tem que fazer uma continha. A peça vale 10 minutos. Aí você vai chegar à conclusão de quanto aquele grupo, vamos botar por hora, precisa fazer através da quantidade de minutos que é o dia. Aí entra uma outra história. Nenhum ser humano na face da Terra trabalha 100%. Eu vi de regra, começo trabalhando com 70% para melhorar, chegar a 90%. Então você vai pegar 528 minutos vezes 70%, tá? Vamos chamar de eficiência. Eu não gosto muito de usar essa palavra, vou botar eficiência. Então vai dar 528 vezes 70%. Vai dar 400. Tem que fazer as contas aqui agora. Vai dar 370 minutos, se eu não me engano, de eficiência. 370 minutos vezes 10 costureiras, 3.700 minutos. Aí você divide aí, vou botar 37 minutos para todo mundo entender. Então naquela hora lá, eu tenho que fazer 37 peças por hora. Boa. Eu costumo fazer assim, ó, para você saber, eu vou falar de uma forma assim mais bruta. Vamos dizer assim, quando você vai fazer a piloto, a gente já faz meio que uma média de cálculo pela pilotagem. Pelas operações que foram feitas ali na piloto, a gente consegue ter um referencial de tempo-máquina. Então, você fala assim, ó, uma conta bem simples, tá? O pessoal que tem ali facção, que tem 2 costureiras, que é a grande maioria tem facção, que tem 2 facções, tem 2 costureiras, o que acontece? Poxa, se a tua piloteira, sozinha, demorou, um exemplo, 3 horas para fazer uma peça, uma camisa. Não, pode fazer uma camisa. Aí você ali, na sua piloto, que ela pegou cortadinho, já entretelado, tal, não sei o que tem. Se a tua costureira demorou 3 horas para fazer uma peça, e você vai mandar isso para uma facção que tem 2 costureiras, você já tem um referencial de tempo. E você calcula a média de quantas pessoas vão trabalhar ali. Quem trabalha em casa, às vezes trabalha 8, 9 horas por dia, tal, não sei o que tem, você já faz um cálculo ali para você ter um referencial de base. O certo não, eu acho que essa conta, Eduardo, essa conta que você faz, então, essa conta que você faz, quando você não tem realmente tempo, gente suficiente, beleza. Mas se você puder fazer, até uma dica para você e para todos aí. Bem, muita gente não tem tempo, faz dessa maneira que você faz, tá? Não tem nada de errado nisso. Mas para ficar mais justo, se você tiver tempo, eu sempre pego 10 peças, tá? E as 10 peças eu cronometro, ou peço alguém para cronometrar. Aí essas 10 peças eu vou ter uma realidade mais próxima e do tempo que eu vou demorar na produção. Na pilotagem dá certo? Sim, dá certo. Mas para você ficar mais preciso, se você conseguir fazer com 10 peças, você pega 10 peças de desenvolvimento, é o que orienta as facções. Pede a empresa para te mandar 10 peças. Por quê? Você vai ter uma ideia de como cronometrar, de como colocar ritmo. Aí, a partir desse momento, inclusive, para você colocar o teu custo-minuto, né? Porque, que se diga, você vai negociar com a empresa através do custo-minuto. Muita gente negocia, como falei, no chutômetro. Você faz as peças lá e o cara quer te pagar R$5. Às vezes a peça vale 8. Aí tu faz 5 peças e fala, eu vou te dar 1.000 peças. Não se ilude com o volume, tá? É perigoso.
Então você tem que saber o custo minuto. Então o mais próximo é você tentar desenvolver aí no mínimo umas 10 peças. Não tenho tempo, tá todo mundo envolvido. Posso fazer na pilotagem? Pode. Ó, vou responder aqui a pergunta da Camila. Ela falou assim, ó, como se planejar quando a sua produção é baixa e você tem que ter lançamento toda semana? Se você tem que ter lançamento toda semana, se você sabe que a sua produção é baixa, você tem que ter antecipação. Você tem que antecipar. Se você sabe que assim, pô, eu tenho que lançar toda semana, você tem que ter pelo menos 2, 3 semanas em estoque. Não tem como. Se você falar assim, minha produção é pequena, mas eu tenho que lançar toda semana, cara, não tem outra forma. Você vai ter que ter antecipação, certo? E a questão é, mas a minha produção é pequena, como eu faço para me planejar? Da mesma forma que um grande faria para se planejar, certo? Então é você ter os parceiros certos, você antecipar as coisas e aí você ter sempre ali pelo menos uma semana do que você vai lançar na frente ou 2 semanas na frente para você não ter imprevisto com o que está ficando para trás. Aí você consegue se organizar, Camila. Eduardo, quando se junta o Zico e o Roberto Dinamite para um encontro e bate-papo, 2 horas é pouco. Quando junta o Eduardo da Autogestão, uma live é muito pouco, Eduardo. Exatamente. Ó, aqui, ó, obrigado pela resposta. Eu sou encarregada de confecção e calculamos o tempo da piloto e na produção atingimos 70% desse tempo e achamos pouco. Não é pouco, é certo. Bom, doutor Luiz, doutor Gestão, na verdade, né? Eu tenho mania de chamar de doutor Luiz, mas vamos lá. Estamos partindo aí para o nosso fechamento desta nossa All Live de hoje. Quero já fazer o meu agradecimento. Foi um prazer imenso ter você aqui comigo. Espero contar com você em outras possibilidades, em outras lives. Sim. Já vamos combinar de gravar o nosso comercial, o nosso como montar um time comercial de sucesso. Fique à vontade. E agora eu abro aí para você se despedir do pessoal. Eduardo, como eu falei no início, eu tenho um grande respeito nessa minha caminhada de 23 anos. Eu me lembro só de um empresário, não sei se ele está vivo, ele entendia toda a cadeia. Era um apaixonado tanto quanto o Eduardo, tanto com o doutor Gestão. Para mim foi uma honra, foi um prazer. Toda vez que você fala de comercial e fala de prefixação, para mim é um MBA. Isso não é um conto de vigário. Cara, eu sou apaixonado por isso. E eu vivo estudando, vivo exercitando a minha mente. Eu sou tão apaixonado que eu acabei de atender, tem um mês, um rapaz que mora na Eslovênia, trabalha numa fábrica. O sonho dele era montar uma confecção de camisa em Santa Catarina com o primo dele. Ele trabalha em fábrica, ele não tinha horário. Minha esposa estava doida comigo. Eu atendi ele 3 horas da manhã. Então, se você encontrar alguém que atende 3 horas da manhã, que atende sábado, domingo, desculpa, a maioria, eu falo sem medo de errar, eu não fico em cima do muro. A maioria são tudo engessado, não tem conhecimento de toda a cadeia industrial. Então, para mim, é um prazer falar sobre confecção, falar sobre esse mundo, sobre planejamento, sobre produtividade, falar sobre célula, que eu sou especialista, falar de planejamento, que como eu vejo você falar também, eu me animo, vejo que você pensa muito comigo, e eu gosto dessa linguagem simples, natural, direto ao ponto. Tanto é que eu procurei ser o máximo possível a linguajar de você que é empreendedor, que paga impostos absurdos, que muitas das vezes paga o almoço para poder comprar a janta, vende o almoço para comprar a janta. Enfim, Eduardo, foi um prazer enorme. Vocês têm acesso ao meu Instagram, na minha bio você tem meus contatos. É um prazer enorme mesmo. Foi uma terça-feira inesquecível. Eu cresci como ser humano, cresci como profissional e fica meu sincero agradecimento. E eu também. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Ele quiser. Deixa salvo, Eduardo, deixa salvo, deixa salvo. Beijo um abraço de todos. Fui! Vou tirar aqui uma foto aqui, peraí. Tira o comentário aí, é melhor, né? Não, com comentário, pô, para mostrar que a galera tá interagindo. Tá. Valeu! Um abraço! Fui! Fui!